Boa noite! Como vão vocês? Eu sou Kátia de Gaia, estou aqui no Encontros de Ufologia 2020 do Festival Místico e Esotérico de São Tomé das Letras. Vocês já sabem que nós temos nossos encontros às quintas-feiras quinzenais, aqui pela página do Festival Místico e Esotérico de São Tomé das Letras. Geralmente, o Jackson sempre faz a abertura, mas eu quero inicialmente convidar, né, vocês que estão aí nos assistindo para participar desta live, fazendo perguntas para a nossa convidada e, claro, sem mais demoras, vamos para a nossa convidada, que é tão especial quanto todos aqueles que participam deste nosso momento. A nossa convidada hoje é Michele Gil. Obrigada, Kátia. Gratidão imensa pelo convite. Fiquei muito honrada, muito feliz também. Estou meio nervosa, mas vamos lá. Eu também estou emocionadíssima. Michele, a gente te apresentou como co-criadora da mesa Merkabah Divino. E, entre outros trabalhos, você faz também. Eu quero que você se apresente formalmente para os nossos teleinternautas. Então, eu sou formada em psicologia, mas não me encontrei na psicologia. Quando eu entrei na psicologia, eu buscava o que eu faço hoje. E, enfim, trabalhei em várias outras coisas, trabalhei numa multinacional por 12 anos, e o meu caminho não era esse. Então, assim, eu sempre tive um lado espiritual muito forte, de muita conexão, desde muito criança. Eu sempre busquei respostas, desde muito nova, eu devia ter uns 11, 12 anos de idade. E, assim, minha família era uma família de católicos que não frequentavam nem a igreja. E eu pedia para minha mãe, me leva num centro espírita, eu quero entender, porque eu sempre busquei as informações que eu queria entender como é que tudo funcionava. Eu sabia que tinha algo muito além de tudo, né? Enfim, a vida foi indo, fui para muitas religiões, terminei na ufologia, foi na ufologia que eu realmente encontrei as respostas que eu buscava. E assim, hoje eu trabalho com a mesa multidimensional do Merkabah Divino, que é uma ferramenta que foi canalizada através de hierarquias estelares e outros seres também. Tenho outras ferramentas também canalizadas, promovo cursos e, assim, trabalho com bastante atendimento e a gente está aí, né, Kátia? Verdade. Fazendo tudo que tem a ver com a espiritualidade, com os seres estelares e levando todo esse conhecimento para frente. Verdade. Eu aprendi a admirar o seu trabalho porque eu creio que nós precisamos hoje, nesse momento que nós nos encontramos, independente de doença, independente de qualquer coisa, é um despertar espiritual e uma conexão realmente com seres divinos. E eu acredito que você tenha percebido este chamado ainda maior, né, desses seres multidimensionais, porque quantas ferramentas aconteceram neste período que a gente pôde, de alguma forma, entrar, né, para dentro, que é o correto, e dar acesso a eles, e você teve esse despertar, você tem esse seu trabalho maravilhoso, a gente percebe que você é super ativa nas redes sociais, e eu te convidei para falar um pouquinho sobre a ufologia, porque você me disse que teve chamados, na verdade você é contatada de seres de Órion e de Arcturus, é isso? É isso. Então, os seres de Órion, eu tive um contato físico, tá? Foi uma coisa assim, dentro de. Assim, eu já vi muitas naves, eu fiz muitas vigílias ufológicas, participei anos de grupos de ufologia, me metia lá no meio do mato, fazia com lanterna, com tudo. E aí, assim, eu não precisava ver para crer, porque eu sempre acredito. Isso aí era uma coisa que dentro de mim era inegável, não tinha como ser apenas isso, e isso eu sempre tive certeza.
Então, no dia que eu fiz o contato físico, para mim foi assim, algo que eu não tenho, porque é a minha alma que respira isso. E com os seres de Arcturus, o meu contato, na verdade, eu já tive algumas interações. Tem gente que acha que eu tenho contato todo dia, não é assim que acontece. Esse pessoal que canaliza todo dia, eu não sou assim. E assim, com os seres de Arcturus foi um contato telepático, tá? Aconteceram algumas situações onde eles começaram a me passar algumas informações, e com os trabalhos que eu faço envio de cura à distância, eles se apresentaram e me mostraram como é que todo esse trabalho funciona nos bastidores, entendeu? Do que as pessoas não veem. E eu vi que era uma coisa muito maior do que eu sempre imaginei. Que nem eu que fazia o envio tinha noção de que as coisas eram dessa forma. Sensacional. E é mesmo, né? E é simples. A gente pode avaliar que a gente não imagina como é que é do outro lado, né? E eu quero saber, né? Porque aqui eu faço o papel daqueles que estão nos assistindo. Me fala como são esses seres, como eles se apresentaram, qual a proposta de trabalho, o que eles desejam, o que eles pediram a você. Eu vou começar até, eu não sei, você quer que eu te conte primeiro de Órion ou de Arcturus? Todos são bem-vindos, eu não tenho distinção. Pena que não dá para falar dos dois ao mesmo tempo, mas pode falar quem você toca teu coração. Eu vou te contar, então, primeiro com os seres de Órion, que foi foi anterior. Esse contato já aconteceu, eu não sei exatamente te dizer quanto tempo tem, mas deve ter uns 12 anos, mais ou menos, 11 anos, 12 anos. Enfim, foi um contato, né, que é de 4º grau, que é um contato quando o ser, ele interage, conversa com você. Então, assim, na época, eu fazia várias vigílias ufológicas, eu tive diversas interações com a energia, eu vi diversas naves, vários trabalhos energéticos. Era uma coisa assim, eram coisas assim indescritíveis, e eu hoje até me arrependo de não ter feito anotações na ocasião, não ter uma agenda, um diário, uma coisa, porque muita coisa até incrível que aconteceu eu esqueci. E nessa época, esse mais marcante foi esse contato. A gente entrou com um grupo de amigos, nós éramos aproximadamente, acho que umas 5 ou 6 pessoas, e a gente entrou na mata, numa trilha, e nesse momento a gente escutou uma voz, que era uma voz masculina, e ele falava assim, parem. Nesse dia, a gente já imaginava que ia ter contato, tá? Porque outras pessoas já tinham tido contato no mesmo dia, a gente estava assim, num estado assim, de euforia, de uma alegria, de uma coisa, e era como se fosse certo que a gente fosse ter. E aí, nesse momento que a gente escutou, parem, nós paramos. E a voz era de um homem, de um ser masculino, só que o som era muito grave, a gente não conseguia entender o que eles diziam. Então, a gente pediu que eles ajustassem a nossa frequência. Quando isso acontece, né, pela experiência que a gente tinha, que a gente ouvia de outros contatados, era que se a gente não conseguisse entender o que eles estavam dizendo, era para pedir um ajuste frequencial, tá? Que funciona tipo um dial de estação de rádio. Eles têm tecnologia para isso, eles dão uma ajustada na frequência. E por que isso acontece? Porque eles vêm de dimensões que são muito mais elevadas do que a nossa, e aí eles precisam baixar a frequência deles para eles conseguirem interagir conosco. Porque a gente já não tem tanta facilidade para elevar a energia dessa forma. Então, é natural que tenha alguma interferência na comunicação, mas nada que esses seres não tenham tecnologia para fazer os ajustes, né? Sim. Então, eles ajustam o nosso campo vibracional para elevar a nossa frequência e a gente conseguir interagir com eles. E o interessante é que a gente começou a escutar um som como se fosse uma flauta, que era esse ajuste que eles estavam fazendo na nossa frequência. Uma outra maneira, isso é uma maneira assim deles fazerem o ajuste, que é através da frequência sonora. Uma outra forma muito comum que eles usam também para fazer esses ajustes é fazer barulhos, sonoplastias muito grandes, assim como pedras caindo do seu lado,
fazendo estrondos, por quê? Porque nesse momento o nosso campo áurico expande do susto que a gente leva, e através da nossa aura, eles conseguem fazer ajustes também. Mas aí, continuando no contato. Aí esse ser masculino continuou falando, e a gente continuou sem entender nada. E aí o ser feminino, então, como a gente não entendeu a conversa, o ser feminino assumiu o diálogo, e aí a gente começou a entender, porque, né, a mulher, quando fala para a mulher, a gente entende logo. Enfim, e aí a gente perguntou para eles quantos que eles eram, quantos eles eram e de onde eles vieram. E aí eles responderam que eles eram 4, eram 2 casais. Isso é um outro ponto que, assim, eu acho interessante também, é que eles sempre estão em casais. Eu acredito, em pares, né? Sempre em pares, sim. Eu não sei se é por isso, mas eu acredito que seja para equilibrar as energias, contrabalancear as frequências. Você que sabe disso aí, você deve poder... Olha, você está de parabéns, está perfeito. Está perfeito? Tá sim. Enfim, aí eles disseram que eram de Órion. Aí a gente perguntou também quanto tempo que eles demoraram para chegar. E ela respondeu, milésimos. Aí a gente perguntou se eles vieram de nave. E eles responderam teletransporte. Assim. Então, assim, eles não precisam ficar se transportando em naves. Eles vieram de Órion até aqui por teletransporte em milésimos. Isso sim que é tecnologia, né? Aí você vai nossa, né? por aí. Hã? A nossa não dá certo, olha, vai anos-luz para isso ainda. E aí você vai contar isso por aí, na roda dos amigos, o pessoal acha que a gente endoidou, né? Mas só quem passou, quem experienciou, ainda bem que você não estava só, né? Não dá para mentir sozinha. Brincadeiras à parte, mas é sempre bom quando a gente está em mais de uma pessoa, para que a gente possa unir realmente este material para poder divulgar. Isso. A gente não espera credibilidade, a gente espera consciência, né? Exatamente, porque assim, nessas conversas, nessas lives, a gente divulgando ensinamentos em tudo, de uma certa maneira, a gente vai despertando através do eletromagnetismo. Então, as pessoas, elas ouvem uma coisinha aqui, outra lá, daqui a alguns anos, o despertar, ele começa a ser muito maior, em grande escala. Sim. E hoje a gente já vê também um avanço muito grande. Eu vejo um avanço muito grande no entendimento dessas questões do que acontecia alguns anos atrás. Eu acho que a abertura está funcionando. Verdade. E como eles eram? Então, aí perguntamos os nomes. Porque tem até perguntas aqui, perguntando se eles eram igual de Star Trek, lá do filme. Vou contar. Bom, o nome deles... O pessoal tá aqui. Então vou responder, calma. Então, o nome deles dela era Sila e o dele era Tilus. A gente não conseguia enxergar aonde eles estavam, porque estava muito escuro, era um breu total, no meio da mata, no meio do nada. Porque eles sempre pedem para que a gente desligue as lanternas. Eu não sei, mas isso deve interferir em alguma coisa. Então, eu sempre ouvia as pessoas contando dos outros contatos que pediam para eles acenderem o frontal. Aí fui eu lá, né? E pedi, vocês podem acender o frontal para que a gente possa ver onde vocês estejam? E aí, viva! E ainda viva, não tremendo, bem tranquila. Brincadeira. Aí, é aquele negócio, aquele mix de ansiedade, né? Com tudo. Aí, para minha surpresa, foi até engraçado, eu achei que ele ia acender assim, um filetinho, ia sair um feixe de luz, uma coisinha. Só que, gente, foi uma explosão de luz prateada. Era como se fosse assim, do tamanho de uma bola de futebol. Eu quase morri do coração. Não fez barulho, mas foi como se eu conseguisse ouvir a explosão de tão forte e de tão grande que foi a luz. Aí eu consegui ver a silhueta deles.
Eles não eram altos, assim, eu vi só a silhueta. A sensação que eu tive é que eles eram baixos e não eram magros, mas assim, eu vi uma silhueta mais larga, entendeu? Eu não vi. E aí, assim, eu fiquei sem entender, porque na época eu tinha a sensação de que os seres de Órion eram altos, compridos, sabe? Aquela, né, os dedões, assim, e não foi assim que eu vi a Os silhueta deles. magros, né? Aqueles bem magrinhos, né? Sim, mas eu não vi eles assim. E aí, com essa explosão de luz, todos nós nos assustamos, estávamos todos completamente ansiosos e a vibração foi caindo. E aí a Sila, né, a Ser, falou pra gente, sustentem a vibração. Aí nesse momento eu vi eles desmancharem e o contato terminou. Só que aí que vem a parte doida do negócio. Por mais incrível que pareça, o contato ele continuou no dia seguinte. E aí eu vou levantar uma outra questão, que é a questão da linearidade do tempo, que talvez a gente não consegue compreender direito. Mas essa foi a sensação que eu tive. Porque no dia seguinte, o contato continuou exatamente da onde ele parou. Não me pergunte como. A gente entrou na trilha e o negócio começou de novo. Entrou o mesmo grupo e aconteceu a mesma coisa. E aí, nesse segundo dia, a Sila já foi direto ao assunto. Ela falou que a gente precisava auxiliar a população no processo de despertar e nas mudanças que iriam acontecer no planeta. Ela não entrou em detalhes, mas frisou muito o processo de despertar da humanidade, que nós precisaríamos ajudar e que esse era um compromisso nosso. Aí, nesse momento também eu pedi para que eles ativassem o nosso grupo. Ativassem para o amor, para a saúde, para a prosperidade. E aí ela respondeu: ativaremos para o que cada um precisa. Prossigam caminhando na mata. Sigam a trilha e a gente vai ajustar as frequências. E aí a gente, né, obedeceu. Fomos andando direto. Eles são bem diretos, né? Assim, essas brincadeiras assim que a gente faz, eles, assim, você vê que é Sem emoção, né? É uma coisa assim direta. Não tem sigam na mata, continuem andando, sigam a trilha, não parem, ajustaremos a frequência. Não, e eu toda empolgada. Ajusta, ativa a gente para o amor, para isso, para aquilo. Ela, ajustaremos para o que cada um precisa. Direto. E aí a gente foi andando. E aí foi que aconteceu essa outra sonoplastia. A gente escutava como se fossem pedregulhos caindo do lado. Mas se você olhasse, a gente não podia parar de andar, mas se você olhasse, não tinha nada. E o barulho fazia um estrondo, um barulhão, e esse era o ajuste de frequência que eles iam fazendo na gente para que a gente recebesse a ativação. E aí, nesse momento, Kátia, eu tive a visão mais incrível da minha vida, que nada vai nunca apagar isso da minha memória. A gente recebeu uma ativação que eram como se fosse milhares de feixes de luz laser, mas milhares, e foi tudo muito rápido. E elas desceram cruzando como se fosse uma teia, sabe? Elas se entrelaçaram na mata, em todo lugar, como se fosse uma imensa teia em fração de segundos. E essa luz, assim, baixou em nós, eu não tenho nem ideia da dimensão do espaço que abrangeu, não tenho, porque foi muito rápido. E assim, o incrível é que, assim, eu vi tudo na cor verde, mas para minha surpresa, depois, cada um enxergou de uma cor. Uns viram prata, outros viram rosa, eu vi verde. Foi, assim, a coisa mais surreal que eu já vi. Foi, tipo, o efeito de Hollywood. Mas a gente estava num lugar muito precário, não tinha nenhum tipo de condição de ter nenhum efeito especial. E aí, quando terminou a ativação, a gente só escutou ela falando, vibração. E a gente foi em pulos de alegria, saltitando, emocionados. Mas, Onde assim, foi isso, Michele? Você é do Rio? Eu sou do Rio, mas eu participei muitos anos, não faço mais parte, já tem também muitos anos, do Projeto Portal. E foi lá. E assim, eu vivi experiências lá muito surreais.
muito surreais, que assim, e eu chegava toda empolgada, que eu queria contar para as pessoas, eu queria contar às pessoas. Eu tinha uma amiga que ela falava assim para mim, Michele, se eu não te conhecesse, eu não ia acreditar nessa história. Mas aí, o que vale é o que você sentiu, né? Experiências valem mais do que livros, documentos, qualquer coisa assinada. E isso, eu acredito que para vocês quatro, né, que estavam ali, fez toda uma diferença. E você ficou com, você acredita que a luz verde aí fez a diferença para você trabalhar com a cura? Então, nunca tinha feito essa analogia. E assim, na ocasião até, eu não tinha nenhum desses, não fazia nada de. Embora na época, eu já usava uma mesa radiônica. Na época, eu já fazia alguns cursos também voltado para isso, mas eu não enxergava dessa forma. E assim, eu acho, você está falando, eu acho que sim. Pode ser que sim. Não tinha pensado nisso. Porque tem Acredito que tudo a sim. ver com o seu Eu via trabalho. desde E os seus amigos, eles também assumiram a posição deles, todo todo mundo mundo viu. trabalhando. Sim, todo mundo viu. E na ocasião, esse negócio também de ter acontecido no dia seguinte, eu falei assim, Isso gente, foi um lapso temporal, será? Ou realmente foi no dia seguinte? Não não, foi foi no dia projeção, foi seguinte, não, real. foi real no dia seguinte, porque a vibração caiu, isso já era de madrugada, a gente foi dormir, dia seguinte, nanã, e aí, né, empolgados, vamos de novo, vamos conseguir. E aí aconteceu. E você sabe que eu só tive dessa questão do tempo mesmo, de ter acontecido no dia seguinte, e perceber que foi meio que uma continuação. Eu só tive essa percepção muito tempo depois. Eu não tive na ocasião. Interessante. E você encara como sendo um contato? Não, Sim. não teve nada de abdução, nenhum de Não, vocês foi abduzido antes, foi um eu nunca. contato, algo consciencial. Sim, não, eu nunca, que eu saiba, né? Nunca fui abduzida. Não tenho se aconteceu, eu não lembro. Apagaram minha memória, mas assim, até porque eu deito, durmo, apago. Às vezes eu nem sonho, porque eu sou derrubada. No dia seguinte, eu não lembro de nada. Muito bom. Esses foram os nossos queridos amigos de Ório. E até hoje eles estão com você. Olha, eu não sei, eu não sinto mais tão forte a presença deles assim hoje. Eu tenho muita ligação realmente com os seres de Arcturus, com os pleiadianos, e assim, na verdade, assim, no trabalho que eu faço com a mesa, eu chamo todo mundo. Eu chamo o povo todo. É Vênus, é Órion, é Arcturus, Alfa Centauro, eu vou chamando todo mundo. Porque quem está disponível vem ajudar no trabalho, né? Tenho certeza. E de arquituros, né? Os arcturianos eu já tenho mais abertura e conhecimento, holograficamente, já tive alguns contatos pela transcomunicação, mas eu queria, e holograficamente também, já vi um ser maravilhoso, assim, que se apresentou para a gente, mas me conta você, é que eu gosto Tá. muito dos arcturianos. Não tenho Então, nada contra os outros, não. É que a gente mas é tem um porque eles pouco têm uma mais de proximidade. afinidade, né? Sim, eu acho que eles estão mais ativos aí, pelo menos que a gente perceba, né? Estão mais Sim. ativos aí principalmente nos trabalhos de cura. Enfim, com os arcturianos foi o seguinte: começou há uns anos atrás, eu comecei a sentir umas dores no joelho. E eu comecei a pedir para eles me levarem para a nave, para eles me tratarem. E eu pedia todos os dias. Eu ia deitar, eu pedia para eles me levarem. E aí, um dia, assim, eu estava tarde em casa e pensei assim: pô, cara, eu já tô há 2, 3 meses com essa dor no joelho, pedindo toda noite para ir para a nave. E tô morrendo de dor aqui, reclamando, né? Aí nisso, na hora você fala assim, gente, não, tô louca, mas não tô louca.
ele chegou, eu escutei a voz de um ser masculino falando para mim assim: tenha paciência, a cura já aconteceu. Como é que é? A cura já aconteceu no lado de cá, nessa outra dimensão, alguma coisa assim. Aguarde, ela vai se manifestar no físico. Aí eu parei, fiquei analisando, e eu fiquei naquela assim, será que eu tô louca? Eu escutei. Não, eu escutei. E nessa época, eu sei que passou mais ou menos uns 2 meses, 1 mês e pouco. As dores, elas começaram a ficar menores. E passou uns 2 meses, eu já não sentia mais nada. E assim, sem fazer nenhum... Eu não estava tomando nenhuma medicação, não estava fazendo nada. E aí, passou esse tempo, eu comecei a receber mensagens deles, e eu não sei explicar como é que são, mas né, na maneira de eu passar, eu falo que são pacotes luminosos, porque eu recebo informações em blocos, e aí eu começo a decodificar aquilo com um tempo, até que eu consigo compreender qual é a mensagem completa. E aí, como é que eu vi que eu não estava, que não era fruto da minha imaginação? Porque eu comecei a colocar em prática. E quando eu comecei a colocar em prática, as coisas começaram a andar numa velocidade, as coisas iam se arrumando. E eles tinham me dito, faça isso, faça aquilo, e as coisas vão se arrumar. E nessa época foi que eu criei o grupo. Eu tenho um grupo no Facebook voltado para ufologia e espiritualidade, que é o Irmãos Cósmicos da Luz. Nessa época eu criei o grupo, e a partir daí, todo o meu trabalho de cura, de tudo, começou a ir aos poucos. Eu não tinha nenhuma ideia formada, nenhum plano estabelecido. As coisas foram acontecendo. Eu, na verdade, eu fui colocando em prática as informações que eu recebia. E aí, teve uma vez que eu sempre fazia envios de cura arcturiana, semanalmente. E aí foi um fato, assim, muito interessante que aconteceu. Porque eu faço, né, esse envio de energia, e quando dá umas 2 horas antes do horário que eu falo que eu vou enviar a energia e tudo, eu já sinto que a atmosfera vai ficando diferente, tá? As energias vão dando uma sutilizada, eu vou sentindo como se eles já estivessem ali no preparo, né? E aí, e eles sempre falam, assim, falam não verbalmente, telepaticamente, mas assim, eles sempre falam que o trabalho espiritual, ele precisa ser feito com seriedade, com respeito e muita amorosidade. Então, nessa vez que eu estava me preparando, coloquei uma musiquinha, um solfégio, eu começo um pouquinho antes, vou fazendo a conexão, vou fazendo um ancoramento de energia, e aí quando eu estava no meio do ancoramento, se apresentou esse ser arcturiano. O nome dele era Ulrich, eu entendi Patrick, mas depois ele me corrigiu, disse que o nome dele era Ulrich. Ele era azulado, eu não enxergo com a clareza, tá? Mas eu consigo perceber através da tela mental como é que as imagens se apresentam. Então, assim, ele era meio azulado e ele estava num grupo de 4 seres, também 2 casais, né? As polaridades aí contrabalanceando a energia. Ele não me passou o nome dos outros. E aí, o que ele quis fazer? Ele, na verdade, ele quis me mostrar a importância e a imensidão da conexão dos trabalhos feitos à distância. Por quê? Porque eu nem imaginava que holograficamente era tão amplo, embora eu soubesse que é uma conexão imensa. E aí ele quis me mostrar que era muito maior do que eu imaginava. Então, aí que ele começou a me mostrar. Ele me mostrou uma tecnologia prateada, que eram como se fossem campos vibracionais e rotacionais, né? Que ficavam em torno de cada uma das pessoas que estava recebendo a energia. Então, assim, esse campo rotacional, ele girava em sentidos sentidos opostos, né? Numa velocidade que é muito grande. Tanto é que quando a gente consegue enxergar, as pessoas que conseguem captar essas energias através da visão, elas não veem direito, mas elas veem algo similar a campos luminosos.
Então, assim, me pareceu algo do que chegue perto do que a gente entenda como um Merkabah, tá? E uma outra coisa interessante que ele me mostrou são as linhas de interconexão que acontecem no momento do envio da energia à distância. Aí ele me mostrou o seguinte, que se formam milhares de ramificações e um número muito maior, vamos supor, aquelas pessoas que colocam lá, eu aceito receber, e que um número muito maior do que apenas essas pessoas que aceitam receber são beneficiadas. Então, por exemplo, se 1.000 pessoas aceitarem receber, você tem aproximadamente 5 vezes mais, umas 5.000 pessoas acabam sendo beneficiadas com essas energias de envio. Isso porque, ele me explicou também, porque a energia ela começa a se expandir em fractais, e aí dessa forma, muitas outras pessoas, né, essas que não estão nem com o nome lá, que não aceitaram, elas acabam se beneficiando. E o que ele quis me mostrar é a importância desse tipo de trabalho, das pessoas que doam a energia para enviar para outras pessoas. E ele me mostrou também como se fosse assim, quando eu tive a visão dele me mostrando, foi como se fosse um mapa visto de cima. Ele falou que ficavam cerca de 2 casais ao meu lado e diversos outros casais espalhados em pontos estratégicos que servia para sustentar, distribuir e ancorar toda essa energia. Aí você vê, né, Kátia, a importância dessa informação que é, assim, maravilhosa. Assim, no meu ponto de vista, que a gente trabalha com cura, a gente trabalha com, né, com envio de energia, com tudo, e inclusive, assim, fazemos muito trabalho à distância, para as pessoas que não conseguem compreender que esse trabalho ele pode ser, sim, enviado à distância e que todos recebem da mesma forma. Então, assim, pessoas que se iniciam em Reiki, em Magnify Healing, em mesas radiônicas, eu acho que assim, o chamado é começar a colocar o serviço em prática, ajudar outras pessoas, ajudar o planeta, porque todas essas técnicas aprendidas, todo esse conhecimento, ele precisa ser utilizado para o coletivo, para o planeta. Não foi isso que a gente veio fazer aqui? A gente não veio aqui, escolheu vir aqui na transição planetária, botar a mão na massa, não é isso? E eu vou te contar uma coisa. Quando você começou a falar dos arcturianos, sempre existe, a gente fala que quando eles estão próximos, sempre tem uma interferência tecnológica, energética, né? E na hora que você começou a falar como funciona o trabalho deles, você congelou. Aí agora eu vou falar o meu lado, porque eu tive a visão, eu vi os seus pares realmente atrás de você. Eles se mostraram de uma forma incrível, bem atrás de você, ficou bem opaco. E depois você falava e congelava em alguns momentos, falava e aparecia. Eu falei, que sensacional, né? Muito bom. Então, de verdade, você tem aí um trabalho diferenciado, um trabalho bacana, porque você leva a sério. A gente ri de felicidade, de saber que realmente tem gente que leva esse trabalho de uma forma consciente para as pessoas. E eu acredito, no meu ponto de vista, que cada vez mais as pessoas precisam pensar no próximo, porque realmente muitas coisas começam a acontecer, e já estão acontecendo, e se nós não despertarmos, e é tão difícil a gente não estar desperto no momento que a gente está vivendo, muitas pessoas vão perder um pouco a mão. Então, é importante o seu trabalho, as suas experiências pessoais, elas falam muito mais do que qualquer coisa, como eu disse, porque não adianta, às vezes, a gente ter a teoria, mas o importante é a prática. E essas conexões, você tem mesmo, eles mostraram absolutamente o quanto eles estão contigo, muito nos honra, né, porque eu espero que você esteja lá com a gente em São Tomé o ano que vem no festival, falar de ufologia e realmente vivenciar ufologia, seja ela casuística, seja ela espiritualista, não importa, mas o importante é fazer um trabalho significativo. Eu quis dar meu depoimento da visão que eu tive
porque foi tão claro para mim que eles queriam mostrar, e espero que outras pessoas também tenham percebido a presença deles, porque embaçou o seu lado, e eles Não, se formaram assim. Foi muito bacana mesmo, e eu acho que se eles estão aqui, né, porque eles sempre estiveram, né, não existe eles virão, eles já estão. Então, que façam o trabalho deles, porque tudo que nós precisamos é que façam, intervenham, nos ajude, nos tragam conhecimento. Não é assim, eu não sei. Esse é o meu interessante ponto de vista. Não sei se você também pensa assim. Não, com certeza. E assim, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: eu vejo muitas pessoas, às vezes, falando assim, mas eu não sou uma escolhida. Não existe escolhido. A gente arregaça os braços e fala, eu estou à disposição, eu vou trabalhar. E aí, o que que acontece? Assim, isso eu acho muito importante falar, porque quando você arregaça a manga e fala assim, não, eu vou trabalhar, o que que eles começam? Eles começam a te mandar cada vez mais informação, cada vez mais trabalho, e eles começam a te ajudar, a te direcionar. Agora, aquele que fica lá deitado, esperando a nave baixar, esquece, não vai baixar, não vai ter contato, a nave baixando no meio da Avenida Paulista, gente, assim, as coisas não são Verdade. assim. Eu gostaria que tivesse, Eu né? Porque aí também. um maior número de pessoas poderiam ver, mas não dá para esperar, porque já está acontecendo. Sim. Tantas pessoas, né, querem saber sobre ufologia, seres, existe toda aquela mítica, né, aquela parte esotérica que a gente às vezes confunde um trabalho sério com algo que não, não nos pertence, enfim, mas eles estão aí, e é o que você diz, é a sua escolha, né? Porque poucos são escolhidos, nós que nos oferecemos, e eles realmente vão, né, em separar aí o joio do trigo e tudo isso. E quantos anos que a gente fala isso, né? Eu entrei no grupo de ufologia há 20 e tantos anos atrás, e a gente sempre falando isso. Você, tão nova também, teve suas experiências. Então, tudo que a gente busca é a comprovação pessoal, não é para todos, porque cada um tem sua experiência, não é? Com certeza. E eu vou te falar, eu me sinto cada dia assim mais gratificada, porque são pequenas coisas que acontecem em frações de segundo que você fala, nossa, tá aqui comigo, sabe? Você fala assim, tá junto, tamo junto. Então assim, eu tenho isso assim para mim por Kátia, é o que movimenta a minha alma, porque eu desde criança queria entender como é que as coisas funcionavam. Queria entender, eu ia, eu lia, eu buscava, falava, queria ir para um centro espírita, eu pedia para minha mãe, me leva num centro espírita, eu devia ter 10 anos. Minha mãe, onde é que eu vou te levar num centro espírita? Você tá louca, eu não conheço. Então, assim, enfim, eu fui atrás das respostas, as respostas foram me encontrando, eu encontrando as respostas, e aí estamos aqui hoje, graças a Deus. Nós somos daquelas que pequenas a gente falava que um disco voador pouse leve, né? Eu sempre disse isso. Então ninguém me entendia, eu era incompreendida. E eu acho que você deve ter passado por isso, porque a ufologia, ela sempre existiu, os casos sempre existiram, né? Porque a gente traz também casuística, que é importantíssimo a ciência ou a cientificação dos fatos, mas uma hoje une a outra, né? Uma caminha com a outra. Mas dada a importância de um trabalho como o seu, que você canaliza, que você traz a mensagem, que você ajuda as pessoas como um instrumento divino. Eu quero que você fale um pouquinho de como funcionam seus trabalhos, suas redes sociais. Agora é o seu jabá, vai lá. Então, eu tenho o grupo do Facebook, que é o Irmãos Cósmicos da Luz. O meu Instagram é @Michele com 2 L's, _Gil, Mercabá. O meu trabalho, eu canalizei uma mesa radiônica, que é a mesa multidimensional do Merkabah Divino.
onde eu dou o curso online. Na verdade, o curso são videoaulas. Eu envio o material todo pelo correio para qualquer lugar do mundo. Então, assim, eu tenho alunas hoje na Suíça, muitas alunas em Portugal, na Alemanha, no Chile, no Brasil, claro, enfim. Faço também, eu canalizei também uma apometria, mas essa daí ainda não tá rodando. Eu já uso ela já tem um ano, mas ela, tipo, ela já está aprovada no teste. Agora só falta eu colocar à frente. Sou mestre no sistema multidimensional de cura arcturiano. Faço um trabalho também de leitura de plano de alma, que é um trabalho focado, assim, através do nome de nascimento, a gente consegue fazer uma leitura do plano de alma da pessoa, no sentido de objetivos do mundo e objetivos espirituais, talentos a serem desenvolvidos, tanto espirituais como no mundo, e você equalizando todas as partes, que é uma estrela, para que você possa se alinhar ao seu propósito. E também faço um trabalho com registros akáshicos. Que hoje é a moda. Hoje está na moda. Está na moda. Faço um trabalho com registros akáshicos. Na verdade, Kátia, tudo são registros akáshicos, né? A gente desmistificar todo o contexto, porque tudo é registro akáshico. Quando você faz um trabalho de reiki, você mexe nos registros akáshicos. Quando você trabalha com a mesa radiônica, você mexe nos registros akáshicos. O que acontece é que agora a gente faz a leitura, né? Enfim, você consegue entrar, se conectar com os mentores da pessoa, às vezes aparecem situações de vidas passadas, enfim. E estou com um curso que, na verdade, começou ontem, é um curso também online, ele vai durar 2 meses, para a pessoa aprender a acessar os seus registros e o registro dos seus clientes, da sua família, enfim, das pessoas. Não sabia, senão já tinha entrado aí nesse curso. Dá tempo ainda? Dá tempo. Que a pessoa faz? Que negócio é esse? Então, esse curso é o seguinte, tem a teoria do registro akáshico e tem mentorias ao vivo. O curso tem uma parte de aulas gravadas e outra que são as mentorias ao vivo, que são todas as segundas-feiras, às 19 horas. A primeira mentoria começa agora segunda-feira. E ali a gente vai começar a fazer, eu vou começar a ensinar o passo a passo para a pessoa conseguir acessar os registros, ir até os registros. A gente vai fazendo, por enquanto, uns desbloqueios, porque, assim, existe uma mística que as pessoas acham, falam assim, mas eu não tenho intuição, eu não vejo. Na verdade, a intuição, ela é um músculo. Que nem ir para academia, para você fortalecer a musculatura, seus braços, alguns exercíciozinhos. É um exercício, não é? As coisas não caem do céu, assim. Tem gente que já nasceu com dom, mas tem outras que tem que ralar. E aí a gente vai começar a exercitar esse músculo da intuição. E com a prática, você segue aí o caminho da maestria, porque ninguém nasceu sabendo, não é isso? Que bom que a gente está todo dia, né, em comunhão com o conhecimento e utilizando com sabedoria. Eu quero ler aqui um recadinho bem bacana da Poli André. Eu acho que é mulher. Ou não. É minha aluna. É sua aluna, né? Porque ela está com um rapaz e eu falei, espero que seja a mulher. A mesa da Michelle é maravilhosa, mudou a minha vida e hoje, através dela, posso ajudar outras pessoas também. Sim. Olha aí, o depoimento de uma aluna vale muito. Não, e assim, as minhas alunas, eu vou te falar, minhas alunas são top. Elas são empenhadas, você vê que todo mundo... E a gente tem um grupo, né? Que todo mundo se ajuda. Às vezes eu não consigo responder, as mais antigas já me ajudam, já respondem, então, tudo em família. O que você sente? Que a gente, infelizmente, né, a nossa prosa é maravilhosa, tudo que é bom passa rápido, mas eu gostaria de saber, o que eles te falam do nosso momento 2020 para 2021? Eu sinto que você que é uma canalizadora, uma pessoa que tem essa energia, você já deve estar falando, ou eles já te passaram. Como você sente? Qual é a sua mensagem para deixar aqui para as pessoas
deste ano como aprendizado para 2021? Eu vou te passar, na verdade, uma percepção minha. O que eu estou observando com os meus atendimentos, com o movimento do que está acontecendo. Eu vejo muitas pessoas, eu acho que assim, essa história da pandemia é um olhar para dentro. Isso a gente não tem dúvida. É você parar aquela vida louca que todo mundo está levando, né? Pega aqui, não sei o que, ninguém nem pensa, não para raciocinar. Quando chega a noite, está todo mundo acabado, né? Então, assim, é sem dúvida um momento de parar, olhar para dentro de si, ver o que está bom, o que não está bom, vamos mudar. E é aquele momento você pode ver que tem muita gente em depressão, muita gente querendo se suicidar. Eu escuto muitas histórias das pessoas totalmente perdidas nesse momento. Então, assim, não tem como pensar de outra forma. É o voltar para si e nada mais nesse momento do que a espiritualidade. Você se voltar, olhar para você, se conectar com a espiritualidade, para poder, acho que ter aquele ganho de força, porque a espiritualidade é que te dá aquele ganho de energia, para você olhar diferente para a vida, perceber diferente as situações e poder melhorar, porque a gente tem que melhorar, a gente tem que avançar, expandir cada vez mais. Sempre dá para melhorar. Sempre. Sempre. Importantíssimo. Quando você vem a São Paulo? Então, não sei, ó. Por enquanto eu tô. Vamos pensar nisto, né? Na possibilidade, 2021, você estar aqui em São Paulo, eu te abrindo portas, aí você vem no Enigmas, né? Todo mundo que está na ufologia tem que estar no Enigmas, então fica aqui o convite oficial, 2021 a gente retoma nossas gravações ao vivo, e vamos pensar em alguma coisa aqui em São Paulo, teu trabalho precisa vir para cá, né? É claro que você está nas redes sociais, está fazendo seu trabalho, mas muitas pessoas querem ter o contato com a Michele. Então, eu espero não só São Paulo, como São Tomé, já está escalada também, em julho. Aí, vamos que vamos, é um trabalho muito legal e que nós estamos ancorando aí uma energia muito bacana. Michele, eu não tenho palavras para agradecer, somente gratidão, né? Olha, imensa da minha parte também. Olha, fiz aquele curso com você maravilhoso. Falei, não tem atrasada, Kátia, socorro! Mas é muito legal, eu adorei você na turminha. Foi muito gostoso mesmo. Puxa a orelha de todos para saber se fez direitinho. Estou fazendo. E vice-versa, logo, logo eu estou contigo. Viu? Eu me interesso muito pelo seu trabalho, é um trabalho de consistência. Eu sou uma pessoa que eu sinto no coração quando algo para mim é um chamado e tem importância, e a gente não deixa aí, né, para trás, porque as suas próprias alunas vêm e fazem o depoimento, que é muito, muito, é valioso isso, é sensacional mesmo. Então, e assim, gratidão. Eu vejo hoje o grupo da mesa mesmo, o grupo do WhatsApp. Eu falo assim, gente, esse grupo é tudo que eu queria, porque eu vou ser bem sincera, eu tinha pavor daquele negócio de bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo. Eu falava assim, meu Deus, se eu criar esse grupo, vai ficar todo mundo bom dia, boa tarde, boa noite. Só que esse grupo não faz isso. Eu falei assim, gente, todas se ajudam no grupo, ó, é uma bênção esse grupo na minha vida. Eu amo minhas alunas, meus alunos também. Que legal, é isso aí. Mas bom dia, boa tarde, boa noite é importante, mas a gente não precisa todo dia fazer isto, né? Basta a gente aparecer. Por isso que eu já lacro os meus, né? Não tem jeito. E por falar em curso, hoje eu começo aí o Reiki de Arcanjo Miguel, é maravilhoso também. E eu espero que você tenha muito sucesso. Gratidão por nos presentear com todas as suas experiências, sua palavra. Tem muita credibilidade, muita força, muita luz. Agradeço aos seus amparadores que quiseram aparecer. Eu me sinto muito honrada, gratidão mesmo. E que outras venham, tá bom?
Que seja a Gratidão primeira de imensa. muitas. Fiquei muito honrada com o convite e adorei participar. Tá bom? Muito obrigada. E eu quero dizer para todas as pessoas que São Tomé das Letras, ela começou a abrir aos poucos. Eu não sou porta-voz de nenhum tipo de informação que me desqualifique, porque tudo é muito delicado o que está acontecendo lá. Uma cidade que ficou fechada 7 meses, literalmente, sem entrada de ninguém de fora. Então, vamos ter consciência e não desabar lá. Por quê? Porque você precisa estar com a sua pousada reservada, com tudo muito certinho. Lá não teve nenhum caso de Covid-19, é mundialmente reconhecido isto. Então vamos preservar a Montanha Mágica, porque ela se mostrou mágica, e mágica mesmo. Eu estarei lá a partir da próxima semana, não vejo a hora de ir, faz 7 meses para 8 que eu não vou. E lembrando que na plataforma, aqui no Facebook, na página, você tem como entrar para assistir às palestras do festival, que este ano ele foi online, e contribuir. Você contribui comprando o passe aí dessas palestras para a cidade, com cestas de alimento que está sendo já revertidas. Então, vamos fazer nossa parte. Muito obrigada por contribuir, viu, Michele? Gratidão imensa a todos vocês. Gratidão. Uma boa noite a todos e até o próximo encontro. Tchau!